saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, no texto de meditação desta noite, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo de número 4, versículos de 20 a 27. Os irmãos e irmãs encontraram? Amém. Diz assim a palavra do meu e do teu Deus: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Palavras do Senhor. Amém. Mais um ano se finda, último domingo do ano, que aqui estamos para a honra e glória do Senhor, para adorá-lo em espírito e em verdade. Pela manhã pudemos falar um pouco, na escola dominical, da importância do propósito de nós, enquanto filhos e filhas, servos e servas do Deus Altíssimo, entendermos e caminharmos debaixo do propósito de Deus para as nossas vidas. Mas eu dividi também com os irmãos, e acredito que não sou eu, mas muitos de nós, nesse momento, final de ano, festas, a gente entra naquele momento reflexivo, de buscar entender o que não foi tão bom e onde podemos melhorar, ou o que foi muito bom e pode ser ainda melhor, ou entender tudo o que, agradecendo as bênçãos de Deus ao longo desse ano. E aí é um pouco curioso que até a metade do ano a gente acha que não está passando, mas depois do meio do ano parece que foi no estalar de dedos, né, que 2024 está se findando. Mas enfim, é comum que eu e você, ao pararmos um pouco, vamos fazer esse balanço do que foi positivo, o que não foi, ou aquelas boas e velhas listas, né, de começar alguma coisa, estudar um idioma, fazer uma faculdade, ir para a academia ou alguma coisa desse sentido, e a gente começa a ticar no final do ano o que a gente fez ou o que a gente não fez. O que de repente surgiu e aquilo que nós deixamos para trás. Mas a mensagem desta noite que o Senhor colocou no meu coração para dividir com os irmãos vai muito além de tudo isso que nós começamos a falar. O título do sermão é Bênçãos para um Novo Ano, Trilhando o Caminho com Sabedoria. Meu irmão e minha irmã, aqui tenho a grata satisfação de falar com irmãos de longa data, no sentido de jornada espiritual, que muitas vezes, ou na sua grande maioria, vai falar: Rafa, isso eu já sei de cor. Outros, como eu ali, na mesma idade, caminhando com Deus, outros iniciando a caminhada, mas independente do momento em que nós nos encontramos na nossa vida de idade e também na nossa caminhada espiritual, de certo que nós jamais podemos abandonar a sabedoria, que é caminhar e estar na presença do nosso Deus. Os capítulos iniciais de Provérbios, e se a Bíblia dos meus irmãos estiverem semelhante à minha, o título ali em Provérbios 4 diz, né, exortação paternal. Nós, filhos, que temos os nossos pais, aqueles que por hora, né, já não tem mais, quanta falta faz aquele conselho de um pai ao pé do ouvido, ou na mesa, ou nós que temos essa possibilidade, o quão bom é conversar com o pai, com a mãe ali, para ter essas instruções. Então aqui é Deus nos instruindo, no capítulo 4 de Provérbios, a como exercermos os nossos passos, vivermos a nossa vida
debaixo da sabedoria que vem do Senhor. Então, esses capítulos iniciais são como um pai oferecendo conselhos amorosos aos seus filhos. Provérbios 4, de 20 a 27, que lemos, é uma convocação a prestar atenção à sabedoria, guardar o coração e alinhar todas as áreas da vida com os propósitos de Deus. Afinal de contas, se eu e você queremos ter, como o título diz, bênçãos para um novo ano, o meu e o teu propósito, como trabalhamos pela manhã, precisa estar alinhado diretamente com os propósitos de Deus. Porque é assim que nós vamos viver de forma feliz, alegre e contente. Quando a gente fala de felicidade, alegria e contentamento, não quer dizer a falta ou ausência de problemas, mas a certeza de que quando nós estivermos atravessando o deserto, como falamos pela manhã, Deus estará conosco. Assim como tivermos, ou quando nós estivermos nos momentos de palácio, ou vivendo e exercitando e exercendo a nossa vida secular, com o nosso trabalho, faculdade, família e outras atividades, nós também estaremos fazendo e estaremos debaixo do propósito de Deus. Então a ideia hoje, em 3 pontos específicos, é nós explorarmos os significados, para prestarmos atenção às palavras como guardar o coração, como centro da vida espiritual, e alinhar nossos caminhos com a sabedoria divina. Primeiro ponto, então, que eu quero dividir com os irmãos, volte os seus olhos para os versículos 20 a 22, que é a importância de ouvir com intencionalidade. Eu gosto muito dessa palavra, meu irmão e minha irmã, intencionalidade, porque a intenção é desejo e é vontade de prestar atenção. Quando nós estamos conversando com alguém, trocando uma ideia, não é chato ou triste quando a gente percebe que a pessoa não está dando muita atenção, está com a cabeça em todo e qualquer outro lugar que não ali naquela conversa? Isso também acontece comigo e contigo quando estamos falando com o nosso Deus. Naquele dia corrido, onde nós não separamos um momento importante para ouvir a voz de Deus, e aí fazemos aquela oração rápida, deitando já na cama, e a gente apaga tão rapidamente, no sentido de dormir, dado ao cansaço que a gente no outro dia nem lembra se terminou aquela oração ou não. Acredito que com os irmãos pelo menos uma vez na vida aconteceu isso, dada a correria do dia a dia. Mas se eu e você queremos andar não só na presença do Senhor, mas tendo bênçãos e vivendo na presença de Deus, neste novo ano, 2025, 26, 27, e até quando o Senhor soprar fôlego de vida em nós, nós devemos dar essa importância de ouvir a palavra de Deus com intencionalidade. A palavra atenção, então, no contexto de Provérbios 4, 20, meu irmão e minha irmã, indica muito mais do que apenas ouvir casualmente. Trata-se de uma escuta ativa e intencional. No hebraico, o verbo kshab, ou kashab, traduzido como atentar, significa inclinar o ouvido, colocar-se em posição de recepção. Então, se eu e você buscamos estar na presença de Deus, devemos estar de uma forma inclinada a ouvir a voz de Deus constantemente nas nossas vidas. Porque se nós não prestarmos atenção nisso, meu irmão e minha irmã, acontece, ou muitas vezes pode acontecer, como foi falado pela manhã, através da presbítera Jaqueline, aquela comunicação, sabe quando o Wi-Fi falha, o sinal não está muito bom, quando nós estamos conversando com alguém pelo telefone e começa a picotar e dar aquele chiado, começa a acontecer isso comigo e contigo no relacionamento com o nosso Deus. Porque vamos deixando de ouvir a voz de Deus e passando a ouvir as nossas vozes, ou as vozes do mundo, as vozes das pessoas que estão à nossa volta e que muitas vezes não estão alinhados, ou na sua grande maioria não está alinhado com os desígnios de Deus para a minha e para a tua vida. E aí, facilmente podemos, como lá na frente vamos falar, tropeçar, trocar os nossos passos, caminhar ou pegar atalhos que não são interessantes, por mais que o mundo fale, vai por aqui que é mais fácil, nós podemos dar em caminhos que são
de morte. Colocar-se então nessa posição de recepção, de entender os desígnios de Deus nas nossas vidas. Essa postura de escuta, meu irmão e minha irmã, vai implicar que nós, enquanto ouvindo a voz de Deus, não apenas captando as palavras, mas se abrindo para a transformação que essas palavras podem trazer. É assim que eu e você vamos ter um ano bom, um ano próspero e um ano vitorioso. Lembrando que bondade, prosperidade e vitória em Deus são muito diferentes do que o mundo prega lá fora. Não necessariamente estão vinculados com bênçãos materiais, riquezas, carros do ano ou casas luxuosas. Mas fazendo um parênteses aqui e agradecendo a Deus pelos nossos lares, pelos nossos carros e pelos bens que Ele nos concedeu, ou aquilo que Ele ainda vai colocar nas nossas mãos. Mas aqui é importante frisar que eu e você, enquanto servos e servas, filhos e filhas do Deus Altíssimo, não colocamos nossos corações nas riquezas, mas única e exclusivamente em nosso Deus, no seu santo poder e em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Em Deuteronômio 6,4, meu irmão e minha irmã, a oração ou o Shema quer dizer ouve, ó Israel, né? E esse ouve, ó Israel, ele permeia boa parte do Antigo Testamento, no sentido de destacar que nós devemos ouvir a palavra de Deus como primeiro passo para obedecê-la. Algumas vezes eu já falei aqui neste púlpito, outras na escola dominical, e tanto o pastor Adilson quanto outros também frisaram isso. E o que é o frisar? A importância de que nós devemos obedecer a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Nós devemos prestar atenção, meu irmão e minha irmã, que a palavra de Deus exige a dedicação em meio a distrações modernas. Eu e você devemos tomar um cuidado constante com isso. O barulho que o mundo faz, meu irmão e minha irmã, muitas vezes é muito maior do que aquele que está em nós. Não se confunda, por favor, porque maior é o que está em nós, que é Deus e Cristo Jesus, do que o que está no mundo. O que eu digo é, para onde nós estamos dando vazão e direcionando a nossa vida, os nossos ouvidos, o nosso olhar e o nosso falar. Prestar atenção, então, na palavra de Deus exige essa dedicação em meio às distrações modernas. Devemos reservar momentos específicos para ouvir a voz de Deus como essencial para uma vida espiritual frutífera. O que eu queria frisar, que tanto eu quanto outros já falaram aqui nesta casa de oração, é a questão de que nós devemos dar esta atenção redobrada ao Senhor. Em que sentido? Podemos falar de algo que nós não conhecemos ou conhecemos pouco? Eu não me arriscaria, por exemplo, a falar de física quântica, porque não tenho a menor noção do que se trata. A menor noção a gente tem um pouquinho, mas jamais vou entender a complexidade de uma física quântica, de uma matemática mais robusta. A questão é que eu e você, enquanto filhos e filhas, servos e servas do Deus Altíssimo, devemos conhecer a Deus para poder falar de Deus. Devemos viver o Senhor para poder refletir o caráter e os traços do nosso Deus àqueles que estão à nossa volta através da minha e da tua vida. E isso só é possível, meu irmão e minha irmã, através dessa prática constante, de ouvir a voz de Deus e separar momentos preciosos para que nós possamos ter um contato direto com Ele, através de louvores, leitura da palavra, meditações, para que possamos ouvir a voz de Deus. Colocando então a palavra de Deus acima de tudo, essa prioridade, meu irmão e minha irmã, atribuída à palavra de Deus e que nós lemos nos versículos 20 a 22 de Provérbios 4, vai refletir a centralidade da palavra na nossa vida. Dar prioridade à palavra de Deus significa colocá-la como guia principal para decisões, ações e pensamentos. Quando o texto diz, inclina o teu ouvido às minhas instruções, ele sugere a necessidade de nós submetermos a autoridade divina
acima das opiniões humanas ou desejos pessoais. Eu e você, meu irmão e minha irmã, vamos ser bem-sucedidos na nossa vida e em tudo onde a nossa planta do pé pisar ou a nossa palma tocar, a partir do momento em que a vontade de Deus é feita e que nós estaremos debaixo dessa vontade, no sentido de submetermos tudo à autoridade de Deus. Porque quando nós colocamos os pés pelas mãos, ou seja, quando nós queremos fazer de acordo com a nossa vontade, de acordo com os nossos desejos pessoais, boa coisa não acontece. Quantos não são as histórias das Sagradas Escrituras, de homens e mulheres, que, ao tentar fazer a sua vontade, o seu desejo, Davi, por exemplo, entre tantos outros, Saul e por aí vai, deram com a cara na parede ou se desviaram dos caminhos do Senhor. A diferença de Davi, por exemplo, para Saul é que Davi se arrepende, de forma sincera, mas Saul ainda continua caminhando em seus próprios desejos pessoais. Eu e você devemos abandonar os nossos desejos pessoais, as nossas opiniões humanas, consultar aqueles que não estão alinhados com o nosso Deus para que nós possamos fazer a vontade dele. Mateus 4,4 vai dizer: nem só de pão viverá o homem, enquanto Jesus estava sendo tentado por Satanás no deserto, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pela manhã nós pudemos falar também da importância de nós aguardarmos em fé o ouvir a voz do Senhor quando essa comunicação não está tão clara. Porque Deus dá o sim, Deus também diz não, mas também tem o espere do Senhor. E é justamente no espere do Senhor que quando nós, na ansiedade humana, queremos fazer do nosso jeito, acabamos mal. Priorizar então a palavra pode significar não só escolher uma meditação, ou um tempo de meditação bíblica, mas sobretudo, priorizar ao invés de outras atividades e compromissos que possam desviar a nossa atenção. Mas no versículo 22, volte a sua Bíblia, os seus olhos para o texto lido, diz assim: porque são vida para quem os acha e saúde para o corpo. Provérbio 4, 22, então, vai descrever, meu irmão e minha irmã, a palavra como vida para quem encontra e saúde para todo o corpo. No hebraico, o termo shai, que é vida, refere-se a uma existência plena que abrange não apenas o físico, mas também o emocional e o espiritual. Quando nós estamos debaixo da vontade de Deus e caminhando na sua palavra, nós estamos por completo, meu irmão e minha irmã, ou seja, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Já o termo MARP, que significa saúde, aponta para a cura. E a palavra também é cura, renovação e restauração. Então a ideia é que a palavra de Deus tem o poder de transformar todas as dimensões da nossa vida humana. Ou seja, desde cura, renovação e restauração para nós que precisamos nos momentos de deserto, mas também de equilíbrio físico, emocional e espiritual em todos os momentos da nossa vida. Quando olhamos para Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, atuando como um bisturi que vai ali curar as áreas mais profundas do nosso ser. João 6:63 vai dizer que Jesus afirma que suas palavras são espírito e vida, enfatizando que a palavra de Deus é fonte de nutrição espiritual e sustento. Os irmãos estão conseguindo compreender a importância da palavra de Deus nas nossas vidas em todas as dimensões, para que eu e você tenhamos não só um 2025, mas todos os anos da nossa vida abençoados por Deus? De uma forma a refletir praticamente, meu irmão e minha irmã, a saúde mencionada aqui não se refere apenas ao corpo físico, mas também à mente e ao espírito. Assim como um corpo saudável requer alimento nutritivo,
Uma vida espiritual saudável depende de um relacionamento contínuo com a palavra de Deus. Ao atentar, então, para a palavra de Deus com dedicação, a atenção, colocá-la como prioridade em nossa vida e reconhecê-la como fonte de vida e saúde, somos equipados para enfrentar os desafios do mundo com sabedoria e força espiritual. E quantos não são os desafios pelos quais passamos ultimamente? Seja no trabalho, na família, no dia a dia, desde um caminhar no trânsito, num trajeto puro e simples, desde dos pontos mais simples da nossa existência até os mais complexos. Precisamos estar confiantes e utilizando a palavra de Deus de uma forma viva e eficaz, para que seja o guia completo, definitivo, que alinha os nossos propósitos aos propósitos divinos. Amém? Seguindo aqui então, 4:23 de Provérbios, o coração, ou seja, guardando o coração, que é o centro da vida. Quando a gente fala de o coração, que é lev no hebraico, não se refere apenas ao órgão físico, mas ao centro das emoções, como é comum em nossa cultura moderna. No pensamento hebraico, meu irmão e minha irmã, o coração é o centro espiritual da vida humana, onde se encontram as emoções, a mente, a vontade e as decisões. Guardar o coração, então, ou portanto, implica em proteger a essência de quem somos e de como nos relacionamos com Deus. E quando nós protegemos o coração e o relacionamento com Deus, nós também somos instruídos a proteger o nosso coração e os nossos relacionamentos com aqueles que estão à nossa volta e conosco mesmo. Para que nós não sejamos como meninos, como a palavra diz, agitados pelo vento e que pulando de doutrina em doutrina, de uma forma rasa, possamos nos colocar em situações ruins. Jeremias 17:9 vai dizer que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Esse texto então vai destacar, meu irmão e minha irmã, a vulnerabilidade do coração humano ao pecado, ou o nosso coração, reforçando essa necessidade de vigilância. Nós somos automaticamente inclinados para o mal, uma vez que o pecado entrou em nossos corações por intermédio de Adão. Somos regenerados em Cristo Jesus, sim, e glórias a Deus por isso, porque o sangue vertido na cruz nos colocou ou nos outorgou esse status. Mas ainda estamos no corpo físico. E se nós não nos atentarmos com isso, muito facilmente podemos tropeçar e fazer aquilo que não agrada ao nosso Deus, por isso a necessidade dessa vigilância constante. Mateus 22:37 vai dizer, ou vai nos mostrar que Jesus ensina que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, evidenciando que o coração é o centro da devoção, da adoração ao Senhor. E quando nós desviamos o nosso coração de adorar a Deus, automaticamente estamos colocando outras coisas como mais importantes do que Deus na nossa vida, e aí está um grande perigo. Refletindo de forma prática, amados, o coração deve ser moldado pela palavra de Deus e protegido das influências externas que podem desviar nossa atenção e afeto a Deus. Isso inclui não apenas evitar pecados dos mais triviais, mas também as sutis distrações que competem pelo nosso foco espiritual. Quantas vezes já não aconteceu comigo e com você, quando nós nos colocamos com um propósito de fazer algo para Deus, e aí a gente começa, mas aí vem aquelas distrações, aquelas coisas que vão nos tirando a atenção, e de repente já não estamos mais dentro daquele propósito com Deus, e já estamos de uma forma um pouco distante. Isso é possível, e tenho certeza que comigo aconteceu muitas vezes, com os irmãos também. Mas essa vigilância que eu e você temos que ter, ou seja, proteger o coração, vem do natsar, no hebraico, que é guardar, com o sentido de vigiar ou proteger cuidadosamente, como uma sentinela protege
uma fortaleza. A vigilância espiritual, então, meu irmão e minha irmã, é esse monitoramento de tudo que entra e influencia o coração. Jesus, em seus ensinos, vai nos mostrar também que o que é mais perigoso não é o que entra, mas aquilo que sai, que são as formas como nós processamos essas emoções que saem do nosso coração e através da nossa fala também. Filipenses 4:7 vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aqui a vigilância espiritual é apresentada como resultado da confiança em Deus. Salmo 139, 23 e 24 também vai nos dizer que, ou nos mostrar que Davi ora para que Deus sonde o seu coração, destacando a necessidade de estar consciente das intenções e motivações internas. Esse é outro ponto que eu e você precisamos entender, que as nossas motivações devem ser pelas motivações certas perante o nosso Deus. E a pureza, que é um coração alinhado com Deus, significa então viver com as intenções e desejos alinhados com os padrões de Deus. Não se trata de perfeição humana, meu irmão e minha irmã, mas de um coração moldado e purificado pela graça divina. A pureza, então, é essencial, porque dela fluem todas as áreas da nossa vida. Mateus 5,8 vai dizer: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Jesus aqui destaca que a pureza interior é a condição para uma comunhão plena com Deus. Salmo 51:10 também vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A oração de Davi mostra que a pureza, então, é o resultado dessa obra transformadora de Deus. De forma prática, a pureza do coração, então, meu irmão e minha irmã, deve refletir as nossas palavras, ações e escolhas. Isso envolve, então, confessar pecados regularmente, buscar a renovação espiritual e cultivar uma vida de integridade. E por fim, amados, tópico 3, dos versículos 24 a 27, que vai falar de alinhando os nossos caminhos com a sabedoria. O primeiro ponto que eu quero destacar com os irmãos, então, é a pureza no falar, que é o reflexo do coração. Em Provérbios 4, 24, o autor vai nos exortar que nós devemos desviar de nós a falsidade da boca e afastar de nós a perversidade dos lábios. Esse conceito de pureza no falar vai além de evitar palavras negativas ou prejudiciais. Trata-se de refletir um coração transformado. Na Bíblia, a boca é vista como uma extensão do coração. Tiago vai nos exortar e nos falar de uma forma muito mais ampla com relação à língua, ou aquilo que nós falamos. E o que falamos revela nossas verdadeiras intenções, valores e caráter. Mateus 12:34 vai dizer: a boca fala do que está cheio o coração, ressaltando que as nossas palavras são um reflexo direto do estado interior ao qual nos encontramos. Como mencionei, Tiago 3, de 9 a 10, um dos textos que ele fala, que uma mesma boca, ou de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Tiago vai destacar então essa incoerência que não pode proceder da mesma boca bênçãos e maldição, num discurso duplo, apontando para essa constância espiritual. Pela manhã nós pudemos ver que o povo, enquanto caminhava no deserto, uma geração inteira que murmurou, que constantemente se lembrava do Egito, querendo voltar para o Egito, vivendo uma vida da qual Deus os havia tirado de condição de escravos, mas continuavam murmurando, continuavam reclamando. Até que depois de 40 anos, uma geração foi dizimada, ou foi envelhecendo e morrendo, até que uma geração única, ou no sentido de nova, pudesse adentrar na terra prometida. Aplicando de forma prática esse ponto, meu irmão, a pureza no falar envolve essa honestidade com palavras edificantes e graça em nossas conversas, como podemos ver em Efésios 4, 29. Muito do sucesso que nós teremos
em Cristo Jesus, no caminhar com o nosso Deus, vai passar pelas conversas edificantes que temos com Deus e, sobretudo, com aqueles que estão à nossa volta. O Salmo de número 1 vai dizer, né, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Devemos então evitar murmuração, fofocas, linguagem destrutiva que refletem um coração desviado da vontade de Deus. Nossas palavras devem glorificar a Deus e edificar o próximo, demonstrando a obra transformadora de Cristo em nossas vidas. E fechando este ponto e a mensagem desta noite, meu irmão e minha irmã, foco e direção no caminho, um alvo claro. Eu e você devemos ter em Cristo Jesus o alvo da nossa soberana vocação com clareza, foco e direção. Nos versículos de 25 a 27 de Provérbios, como lemos há pouco, vai enfatizar essa necessidade de mantermos os olhos fixos no caminho correto. E aí temos as expressões aqui, né? Olhos direitos e que teus pés não se desviem, trazendo a ideia de foco e determinação em seguir a sabedoria divina, sem distrações ou desvios. Esse conceito, então, vai refletir ou nos remeter à disciplina espiritual necessária para andarmos nos caminhos do Senhor. Hebreus 12:2 vai dizer, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, assim como um corredor mantém os olhos no objetivo final, nós cristãos somos chamados para manter o foco em Cristo Jesus. Filipenses 3:13 e 14 vai dizer, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Paulo exemplifica aqui, meu irmão e minha irmã, uma vida orientada por um propósito claro e eterno. Foco significa centralizar as nossas prioridades na vontade de Deus, manter a visão no que é eterno e não no que é passageiro. No mundo aí afora tem muitos que estão focados naquilo que é passageiro. Nós, e o nosso foco é em Deus e em tudo que é eterno. Isso exige de nós uma rejeição constante das distrações e de tudo aquilo que nos desvia da atenção de Deus e do seu propósito. E a direção no caminho, meu irmão e minha irmã, vai indicar o que é essa consistência de viver segundo os princípios da palavra de Deus. Como um viajante que segue um mapa, ou quando nós colocamos no GPS ali para chegar em algum lugar, a palavra de Deus é este guia para mim e para você, que nos orienta na jornada das nossas vidas. Isso inclui caminhar em obediência, evitando atalhos que podem nos levar ao pecado, como encontramos no Salmo 37, 23 e 24. Aplicando então de forma prática, nós devemos avaliar regularmente as nossas prioridades e ações para garantirmos que estejam alinhadas com os caminhos do nosso Deus. Evitando também, como já foi falado, essas distrações espirituais que podem nos afastar do propósito divino e cultivarmos com olhos fixos em Cristo, oração e a comunhão com Deus, conosco mesmo e com os nossos irmãos. Pureza no falar e foco no caminho são dois aspectos fundamentais de uma vida que reflete a sabedoria divina. As palavras puras demonstram um coração transformado e servem como testemunho para o mundo, enquanto o foco e a direção no caminho revelam uma vida disciplinada e orientada pelos propósitos de Deus. Que possamos, então, meu irmão e minha irmã, pedir, não só para 2025, 26, 27, como eu já disse, enquanto Deus nos der fôlego de vida, que Deus possa nos capacitar a viver com um coração puro, olhos fixos em sua vontade e caminhos alinhados com sua sabedoria. Amém? Que assim possamos experimentar a vida abundante que Ele nos prometeu. Que Deus assim nos abençoe nesta noite.